Paz do Senhor, igreja. Abra, por gentileza, a sua Bíblia na primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Enquanto vocês vão abrindo, tem alguns irmãos nos visitando nessa noite, nos dando a alegria, a honra com a sua presença. Eu quero citar, que está conosco entre nós, a irmã Lívia e o irmão Vander Sá. Estão ali, são amigos do Valber, da Célia. Além desses dois, eu só queria que vocês dessem um sinalzinho com a mão, por favor. Tem mais alguém nos visitando hoje pela primeira vez, além desse casal? Se tiver, eu gostaria que você desse um sinal com a mão. Tem mais alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Tem? Bom, então vocês que estão próximos desses irmãos, que não seja o Valber e a Célia, porque não vale, são convidados dele, mas eu gostaria que vocês se levantassem do seu lugar. Marcos, Patrícia estão do lado aí, abraçasse eles, por favor. Já? Então, a igreja aplaude ao Senhor pela presença deles. É muito bom ter vocês conosco. E capítulo 5. Eu gostaria de ler com vocês do verso 1 ao 11, diz assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós, filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém? Amados irmãos, há uns dias o Espírito de Deus vem soprando na minha mente, no meu coração, sobre essa carta de Paulo a essa igreja. E eu queria, em rápidas palavras, em poucos minutos, tentar compartilhar com vocês o que o Espírito de Deus falou ao meu coração a respeito de umas verdades que está nessa carta. Eu gosto sempre de fazer às vezes algumas referências, referente a algumas cartas, referente a alguns livros, fazer algumas observações importantes. Por exemplo, essa carta de Paulo à igreja de Tessalônica. Paulo estava em Atenas, estava na sua segunda viagem missionária, quando ela foi escrita, e provavelmente ela foi uma das primeiras, se não a primeira carta do Novo Testamento a ser escrita. É interessante nessa carta que os textos dela
enfatizam muito, ou seja, o eixo principal, o texto enfático principal dessa carta é a volta de Cristo. Então, quando Paulo escreve a igreja de Tessalônica, especialmente nessa primeira carta, ele aborda muito esse tema sobre a volta de Cristo. Outra observação importante também é que nessa carta, Paulo trata um pouco a questão da ressurreição dos santos, porque essa igreja era uma igreja assim bastante, eu vou falar para vocês já, ela era uma igreja bastante louvada, inclusive muito querida pelo apóstolo Paulo, pela sua conversão, pelas suas práticas, mas ela tinha um pouco de dificuldade, ela era um pouco imatura no que diz respeito à volta de Cristo, no que diz respeito ao que está por vir depois dessa vida, tanto no que diz respeito aos que morrem, como no que diz respeito à segunda vinda de Cristo, à volta de Cristo. Nessa carta, Paulo também, ele apresenta algo interessante, porque ele apresenta um modelo de igreja zelosa, um modelo de igreja zelosa, um modelo de igreja que se dedica realmente ao serviço no reino. Então, Paulo nessa carta, se você estudar 1ª e 2ª Tessalonicenses, principalmente nessa primeira, Paulo ele dá essa ênfase, ele elogia a igreja de Tessalônica pelas suas práticas, pela sua conduta, pelo seu zelo, pela sua dedicação no serviço. E é considerado, inclusive, apesar de algumas imaturidades que tem, como em toda igreja tem, porque aqui nessa igreja havia também um certo desprezo ou uma certa insubmissão, talvez, de alguns membros em relação aos líderes da igreja. Tanto é que lá no capítulo 5, verso 12, Paulo diz: rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam. E outra dificuldade que a igreja tinha também, que está no verso 13 aqui do capítulo 5, que Paulo diz o seguinte: e que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Aí ele fala: tende paz entre vós. Então, quando Paulo dá essa recomendação, é óbvio, é claro que entre alguns irmãos havia dissensões, havia discussões, havia desentendimentos, mas no contexto geral, de um modo geral, essa igreja é considerada por alguns escritores do Novo Testamento, por alguns comentaristas do Novo Testamento, melhor dizendo, é considerado um modelo de espiritualidade cristã, por conta da sua conversão genuína, por conta do seu serviço. E então a gente observa, a gente identifica essas ênfases nesta carta de Paulo à igreja de Tessalônica. Igreja, eu quero abrir um parênteses e dizer o seguinte: todas as cartas paulinas, petrinas, todas as epístolas gerais do Novo Testamento, todas as cartas de Paulo, todos os evangelhos, se você estudar ela num contexto geral, você vai ver que ela traz ela apresenta muitos exemplos e muita dica de como nós aplicarmos, como nós vivemos hoje de uma maneira digna do Evangelho de Cristo. Então, todas as cartas que Paulo escreve às igrejas no qual ele fundou, as epístolas de Pedro, quando ele escreve aos irmãos que estavam na região da Ásia, Tiago, quando escreve também aos irmãos que estavam na região da Ásia, são do início ao fim. Se você ler e meditar uma vida de oração, você verá que ela traz muitas lições para nós hoje. Por isso que a Bíblia, ela se renova a cada dia. Passará céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela foi ontem, ela é hoje e ela será sempre, até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos, diz inclusive Apocalipse, que quando for consumado, quando for fechado este livro, ou seja, essa profecia tivesse cumprido aí
acabou, aí nós não mais precisaremos meditar na palavra de Deus, porque aí nós estaremos com o Senhor para sempre, com a própria palavra, com o próprio verbo. Mas enquanto isso, irmãos, nós temos muitas orientações na Bíblia. Eu costumo dizer que o crente que é fraco, o crente que vacila, o crente que fica morno, que fica se entregando ao pecado, que crente que fica duvidoso quanto ao servir a Cristo ou não, quanto ao ato de viver uma vida piedosa, de viver uma vida santa, nada mais é do que falta de comer. Falta de comer. Porque nós não nos alimentamos diariamente, nós vamos nos debilitando. Alguns dias atrás, por exemplo, fui ao médico e fiz uma bateria de exames de sangue lá. Vários exames de sangue. Aí foi identificado no meu corpo que faltavam algumas vitaminas. Porque eu não absorvi essas vitaminas. E à medida que a pessoa não vai se alimentando, ela vai se delimitando, ela vai ficando fraca. Quando não se alimenta da palavra, é a mesma coisa. E hoje nós temos que tomar muito cuidado, porque hoje existem várias coisas tirando as nossas atenções, nos distraindo e nos tirando do ato de meditar nas Escrituras. Então nós temos que tomar muito cuidado. Mas às vezes eu leio no Facebook, leio na internet, leio no Instagram, leio não sei aonde lá, mas irmãos, lá as informações são muito fragmentadas, são muito assim diluídas, são às vezes até sem base bíblica, estão lá para distrair as pessoas. Quanto à Bíblia, quanto à palavra, eu sou a favor de que você abra esse livro que está na sua mão aí, coma dele, porque ele é alimento, ele é pão. E ele era pão e alimento para a igreja de Tessalônica. É Ele que mata a nossa fome, é Ele que vai nos sustentar até nós partirmos dessa vida ou até Jesus arrebatar a igreja e nós subirmos com Ele e estarmos com Ele para sempre. Amém? E a igreja, um pouquinho, rápidas palavras, falar sobre essa igreja. Essa igreja, irmãos, de Tessalônica era uma igreja próspera, era uma igreja de pessoas prósperas. Lá em Atos capítulo 17, verso 4, diz que havia lá algumas mulheres, e não poucas, distintas. Quer ver? Vamos lá, abrir, vamos confirmar comigo lá. Atos capítulo 17, verso 4, diz assim, deixa eu ver se é isso mesmo. Atos 17, verso 4, e alguns deles creram. Aqui Paulo estava em Tessalônica e em Bereia. Diz assim, alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Então era uma igreja, presbítero Rubens, era uma igreja de pessoas que tinham posses, pessoas que tinham condições financeiras boas. Era uma igreja onde não faltava nada financeiramente para a maioria das pessoas. Para a maioria, sempre tem os necessitados, mas assim, numa grande maioria, no contexto geral da igreja, ela era uma igreja próspera. Por que eu estou falando isso? Porque eu fiz questão, e por que isso me chamou a atenção, irmãos? Porque nessa igreja, por exemplo, como em nenhuma igreja, mas nessa igreja, por exemplo, não se encaixaria nunca jamais, como não se deve encaixar em nenhuma das igrejas, o evangelho da prosperidade. O evangelho da prosperidade, que é aquele evangelho aquele evangelho do negociar com Deus. Porque aqui Paulo, já pensou se ele chegasse numa igreja dessa, pregando prosperidade? Eles não precisavam ouvir sobre prosperidade. Eles não precisavam ouvir sobre necessidade de conquistar, de triunfar, de adquirir, de galgar degraus, de possuir. Eles precisavam ouvir o evangelho do reino. Então, uma das características que tem também nessa igreja é que Paulo, ele prega o evangelho de Deus. Ele coloca desse nome, eu estive entre vocês, eu estive no meio de vocês quando ele escreve a carta, pregando o evangelho de Deus, pregando o evangelho do reino. Então, olha só como é que esse tal do evangelho da prosperidade, ele é fraco, ele é fracote, ele
ele é ineficaz. Porque mesmo para as pessoas pobres, para as pessoas que estão nas periferias, para as pessoas que estão necessitadas, esse evangelho da prosperidade não cabe, não entra, não serve. Não serve. O que aconteceu com esse evangelho que foi pregado, e está sendo pregado ainda, infelizmente, por muitas igrejas, é que está frustrando muita gente. Porque está prometendo que Deus não prometeu. Está prometendo que a pessoa vai aceitar Jesus e vai melhorar de vida. E vai ser empresário, e vai ser cabeça e não cauda. Quando Deus disse isso para Israel, Deus disse isso num contexto lá atrás. Vocês serão cabeça e não cauda se me obedecer, mas porque o povo de Israel era um povo escolhido por Deus, e Deus tinha um propósito nisso, porque no Antigo Testamento, o sinônimo o sinal de gente abençoada era possuir, era ter. Tanto é que a Bíblia diz que Abraão era rico em gados. Mas no Novo Testamento nos fala que aceitar a Cristo e aceitar o Evangelho e viver o Evangelho é perder. Então é um paradoxo isso, né? É perder. Então esse Evangelho da prosperidade, então igreja, quando você evangelizar alguém, nunca prometa a ela o que você não sabe se Deus vai fazer. Ah, pastor, mas isso não é falta de fé. Não é falta de fé, é compromisso com a verdade. É compromisso com a verdade, é compromisso com a palavra. É pregar o evangelho com responsabilidade. Nunca promete, vai para Jesus que você pode ser curado. Eu estava no culto de ação de graça na igreja da Vila Bandeirante e uma cena me chamou a atenção, na Band. Tiago, Jane, acho que estavam lá, né? Jair, acho que também estava lá. Não sei se vocês perceberam que tinha uma família servindo a Cristo lá, servindo a Deus, adorando ao Senhor, e aquela família tinha uma criança totalmente deficiente, limitada. Ela se alimenta só por sonda, pelo que eu vi, e ela não tem movimento quase nenhum. E a família leva aquela criança para a igreja, eles cultuam o Senhor e sai, e isso já algum tempo já eles têm ido lá cultuar a Deus, entregar o louvor deles a Deus, independente se Deus vai curar o filho deles ou não. Eles estão lá gratos a Deus porque tiveram o privilégio de conhecer o evangelho da salvação, o evangelho do reino. Aquilo me chamou a atenção, aquela cena me chamou a atenção, irmãos, e eu fiquei percebendo como nós somos ingratos, como nós precisamos crescer, precisamos melhorar, precisamos amadurecer. Aquilo me chamou a atenção. Então o evangelho do reino, irmãos, não é comida e não é bebida. O evangelho do reino é paz, alegria e justiça. E você pode dar um glória a Deus por isso? O evangelho do reino é paz, é justiça, é alegria. Não é comida, não é bebida, não é prosperidade, não é ter, não é ser cabeça, não é ser cauda, não é ter casa, não é ter carro, não é ter saúde 100%, porque quantos de nós, vez ou outra, não ficamos doentes, estamos sujeitos. O evangelho do reino, irmãos, é o evangelho que nos levará para uma vida eterna, para sempre com o Senhor. Apóstolo Paulo aos Romanos diz que aqueles que esperam no Senhor somente nas coisas desta vida são os mais miseráveis dos homens, porque essa vida aqui vai passar. Essa vida vai passar. Você mais novinho que está aqui ouvindo nessa noite isso, ao mais ancião, essa nossa vida, ela vai passar, irmãos. Essa nossa vida é passageira. A Bíblia diz no Salmos 39 que a nossa vida é contada a palmos diante de Deus. A Bíblia diz no Salmos 90 que a duração da nossa vida é de 70 anos, e os que passam disso é canseira e enfado, ou seja, é como a erva que cresce de madrugada ela cresce e floresce, mas à tarde ela murcha e seca. Então a nossa vida passa, de todos nós vai passar. Eu me lembro como se fosse ontem os meus 15 anos, hoje eu já estou beirando os 50, e eu tenho certeza que daqui 25, 30 anos vai passar como um vapor. Então é vaidade, é utopia,
é mentira. Dizer que nós vamos aceitar Jesus e nos converter ao Evangelho e que Deus está preocupado em nos fazer prosperar, em nos fazer ter, nos fazer construir, conquistar. Irmãos, o que Deus deseja que nós tenhamos é paz. E a Bíblia diz que essa paz é uma paz que excede todo entendimento. Não é uma paz, sabe o que significa isso quando Paulo fala isso aos romanos? Que não é uma paz como o mundo dá. O mundo dá uma falsa paz, o mundo oferece uma falsa paz. É uma paz no ter que eles oferecem, é uma paz no ser, mas a paz que Deus nos dá é uma paz no estar no centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então eu costumo dizer, se tem alguém aqui que começou a frequentar essa igreja, esses cultos, e entregou a sua vida a Cristo para prosperar, está tudo errado, está no lugar errado. Aqui nós não pregamos esse evangelho, porque nós pregamos evangelho de vida eterna. De vida eterna. E lá nessa igreja tinha algumas pessoas ricas, algumas pessoas prósperas, mas que precisavam de Cristo. Todos precisam de Cristo. Aquela canção, né? Todos necessitam, né? De um amor perfeito. Todos necessitam da salvação. O pobre, o rico, o bonito, o feio, todos necessitam do amor de Cristo. Todos necessitam. O governo, todos necessitam do amor de Deus. Todos necessitam de Cristo. Todos necessitam de Cristo para a salvação. Segundo, que essa igreja, uma observação interessante nessa igreja, é que essa igreja, lá em 2:9, aqui da 1 Tessalonicenses, essa igreja, ela resolveu, irmãos, seguir um exemplo. Seguir um exemplo. Nós bem sabemos, deixa eu ler, depois eu comento. 2:9 diz assim: porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o quê? O Evangelho de Deus. Então, o exemplo, o modelo para essa igreja era Paulo. Nós bem sabemos que o nosso modelo maior, nosso exemplo maior é Cristo. Nós bem sabemos. Mas também nós bem sabemos que nós precisamos imitar aqueles que imitam a Cristo. Porque Paulo, aos Gálatas capítulo 2, verso 20, Paulo diz: olha, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus. Então Paulo, ele diz, nessa carta, ele diz que ele chama a igreja para imitá-lo, como ele imita Cristo. E isso me chamou a atenção nessa igreja aqui também, porque essa igreja era uma igreja louvada por Paulo, exatamente porque era uma igreja que atentou para o modo de vida de Paulo. Porque ele era um homem que trabalhava para não pesar a igreja. Ele era um homem compromissado com o evangelho do reino, apesar de ter toda aquela bagagem judaica, toda aquela bagagem grega, toda aquela bagagem de conhecimento, mas ele mesmo diz lá em Filipenses que tudo aquilo ele considerava como esterco perto da graça de Cristo. Apesar de ele ter toda aquela bagagem, mas ele pregava o evangelho de Deus, o evangelho da cruz. E o mais importante ainda é que Paulo vivia de modo digno desse evangelho. E trazendo para nós isso, dentro dessa observação, eu quero fazer duas perguntas. Primeiro, a quem você tem como exemplo na sua vida cristã?
Não estou, pelo amor de Deus, legislando em causa própria, irmãos. Não estou me colocando aqui como o maior exemplo da igreja, longe disso, porque eu sou como vocês, eu tenho as pessoas no qual eu me espelho. Mas assim, a quem você tem como exemplo de vida cristã? A quem você observa que viva de modo digno do Evangelho? Porque passa muitas pessoas pelo nosso caminho. Passa muitas pessoas, né, Lucinha? Pelo nosso caminho. Olha, quantas pessoas que eu achei que eram um exemplo para mim e depois eu vi que não era. E aí vem a importância de nós estarmos alicerçados em Cristo. Ele é nosso modelo maior. Mas, por outro lado, ainda hoje tem muitas pessoas que eu vejo que eu olho e falo, olha, eu louvo a Deus por essa vida, que é uma pessoa que tem compromisso, é uma pessoa honesta com o Evangelho, é uma pessoa que tem caráter, é uma pessoa que tem caráter cristão, é uma pessoa muito séria com as coisas, ela empresta e paga, eu não vejo ela fazendo mexerico com ninguém. Estou dizendo isso agora como pastor, porque às vezes as pessoas perdem de pastor, é santo, né? Vira as costas, é só Deus na causa. Mas eu, antes de assumir igreja, essas pessoas que ainda eu vejo, eu não via essas pessoas, e ainda, graças a Deus, estão aí servindo a Cristo no campo, mas são pessoas que eu olhava e eu nunca vi as pessoas dando trabalho para a igreja, dando trabalho para a liderança, dando trabalho por mão, fazendo fofoca, murmurando, criticando, fazendo mexerico, comprando e não pagando. Então nós temos esses modelos que nós precisamos seguir, nós precisamos imitar, irmãos, essas pessoas. Paulo disse, olha, vocês sejam meus imitadores, como eu de Cristo sou. As coisas boas nas pessoas, nós precisamos aprender a valorizar e a imitar. Agora as coisas ruins, vamos orar, para que a pessoa mude nisso, porque a igreja de Tessalônica não era uma igreja perfeita, eu vou falar já. Ela tinha alguns pontos que Paulo falou que elas tinham que crescer. Mas enfim, ele era o modelo. Agora uma outra pergunta dentro dessa observação, nós? Sabe aquela comunicação interpessoal? Se você perguntar assim para você mesmo, Rubens, você tem sido um modelo para as pessoas? Um modelo de vida cristã? Já experimentou fazer essa conversa com você mesmo? É a conversa intrapessoal, é você conversar com você mesmo. Claudinei, você tem sido um modelo de vida cristã para as pessoas que estão ao teu redor? O que eu respondo para mim mesmo? O que será que eu vou responder para mim mesmo? Porque, Edu, Paulo foi. E Paulo era homem, como diz lá inclusive Tiago, quando se refere a Elias, era homem sujeito às mesmas paixões que a nossa. Mas ele orou, a chuva desceu. Orou, parou de chover. Orou, o fogo desceu. Ou seja, os exemplos na Bíblia que tem para nós eram pessoas sujeitas às mesmas paixões que a mim e você. Paulo não era nenhum supercrente, irmãos. Nem Pedro, nenhum dos apóstolos, nenhum dos profetas. Mas eram pessoas que simplesmente entenderam o porquê estão vivendo nessa vida. Entenderam o porquê estão inseridos dentro de um contexto cristão, dentro de um contexto bíblico, dentro de um contexto do Evangelho. Entenderam isso? Paulo entendeu o porquê que ele foi inserido, porque ele estava indo atrás, como fez muito, participou da morte de Estevão, estava indo atrás para matar cristão, e de repente aparece Jesus lá, caminho de Damasco, para ele, e pergunta para ele, Paulo, por que tu me persegues? Porque ele perseguia a igreja, e ele entendeu que a partir daquele momento em diante, ele foi então inserido no contexto
do Evangelho, no contexto da igreja. Eu e você também não somos diferentes, irmãos. Você e eu, Jorge, nós fomos inseridos no contexto da igreja de Cristo, nós fomos inseridos pelo Espírito Santo, nós não tínhamos mérito nenhum, coisa boa nenhuma, como Paulo não tinha, era um assassino de cristãos, eu também não tinha, você também não tinha, mas nós fomos inseridos pelo Espírito Santo no reino de Deus. E aí cabe a mim e a você entender o que eu estou fazendo aqui. Quando eu falo o que eu estou fazendo aqui, não é só ser membro de carteirinha de uma igreja, mas é o que eu estou fazendo aqui, inserido no reino. Irmãos, quando eu pensava nisso, eu me alegrava muito, sabe por quê? Porque tem tantas pessoas querendo ser, né? Querendo ser o cara, querendo ser o candidato, o vereador, o deputado, o presidente, o governo, querendo ser o jogador de futebol, querendo ser o ator, querendo ser o bambambam da história. E eu e você, irmãos, nós podemos dizer, quando eu pensava nisso, me alegrou muito o meu coração. Eu sou agente do reino de Deus. Eu sou emissor do Evangelho de Cristo. Eu transmito esse Evangelho da verdade para as pessoas que estão perto de mim. Eu tenho você e eu, irmãos, eu e você, nós temos essa autoridade dada pelo Espírito Santo para pregar esse Evangelho para vidas. Nós temos essa autoridade dada pelo Espírito Santo para tirar pessoas do lamaçal do pecado. Nós temos esta autoridade dada pelo Espírito Santo para libertar pessoas das enfermidades, para libertar pessoas dos demônios, para dizer a eles: o reino de Deus chegou na sua vida hoje. Porque quando nós pregamos esta verdade com intrepidez, com poder do Espírito Santo, não tem como as pessoas não serem impactadas pelo Evangelho da verdade. Nesta igreja, nós identificamos que Paulo, ele pregou em Tessalônica, ele pregou com sabedoria, pregou com coragem, mas ele pregou, irmãos, no poder do Espírito Santo. Não é com a minha bagagem intelectual, ele não usou do seu conhecimento filosófico, ele não usou do seu conhecimento grego, ele não usou do seu conhecimento de cultura judaica, mas ele usou simplesmente o Evangelho da cruz no poder do Espírito Santo. E teve impacto na igreja. Agora tem um detalhe, ele vivia, então, uma pergunta para nós hoje: eu estou sendo modelo? Que Deus me ajude, irmãos, que Deus te ajude, que Deus nos ajude, as pessoas olharem para nós, como Pedro e João, teve aquela autoridade vinda dos céus, ali diante daquele coxo, e ele disse o seguinte, ele falou para eles: olha para nós, olha para nós. Quando ele diz: eu não tenho prata, não tenho ouro, porque diante de um paralítico, riqueza não resolve, diante de uma pessoa possessa de demônio, dinheiro nenhum resolve. Certa vez nós estávamos aqui participando de um culto abençoado, saímos, manifestou demônio na casa de alguém aqui perto, na vida de uma pessoa aqui perto, e nós chegamos lá, e estava o SAMU lá, o SAMU havia chegado antes. Aí o SAMU olhou assim e falou: isso aí não é coisa para nós não, isso aí é coisa para os crentes. Isso é coisa para os crentes. Aí o demônio saiu daquela vida, a vida foi curada.
Então, irmãos, eu e você, nós temos autoridade. Te alegra isso? Você pode não ser um deputado, pode não ser um jogador de futebol, pode não ser alguém notório na sociedade, pode não ser alguém de destaque, mas você e eu somos agente do reino de Deus. Aleluia. E apesar de toda elegância na postura cristã dessa igreja, irmãos, ela era uma igreja que ela podia melhorar. Era uma igreja que podia melhorar. E 3, verso 12. Deixa eu ver se é isso mesmo, porque aí ela diz, Paulo diz assim a essa igreja, olha: e o Senhor vos aumente e faça crescer o quê? Crescer o quê? Em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais o quê? Irrepreensíveis em santidade diante de Deus e Pai, na vinda de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Então era uma igreja que, apesar de ser louvada por Paulo, de ter muitas qualidades, de ser praticamente um modelo de espiritualidade, porque no verso, lá no comecinho, vou falar para vocês já, ela era uma igreja que entendeu o Evangelho, mas ela precisava melhorar, irmãos. Era uma igreja que precisava melhorar. Sabe por quê? Porque não tem igreja perfeita. Tem tanta gente que saiu daqui porque não concordou, não gostou do perfil do pastor. Irmão, já aconteceu isso. Teve gente que saiu daqui porque disse que eu não cumprimentei, eu não vi. Teve outra que saiu daqui porque e falou isso para mim. Quando eu encontrei ela, como é que você está, irmão? Agora eu estou bem, pastor, porque agora onde eu estou, lá eles ensinam a ser rico, ensinam a conquistar, ensinam, maravilha. Mas tem gente que sai. Mas enfim, não existe igreja perfeita, não existe pastor perfeito, não existe presbítero perfeito. Vocês são perfeitos? São? Não existe pessoas perfeitas. Sabe por que não existe pessoas perfeitas, irmãos? Preste atenção. O Evangelho entrou em nós. Entrou em você? Ou você entrou no Evangelho? Tem muita gente que entra no Evangelho, mas o Evangelho não entra nela. Então o Evangelho entrou em nós, nos transformou, nos libertou do pecado, das práticas pecaminosas, transformou o nosso caráter e tem que transformar. Numa aula quarta-feira aqui eu até cheguei a jogar essa questão que em algumas situações, até nas personalidades, a gente já viu gente mudar pelo Evangelho, no comportamento. Então as pessoas brigavam, não briga mais, gritavam, não grita mais, era caloteiro, não é mais. O Evangelho transforma quando entra em nós, amém? Só que Jesus, irmãos, não veio para retirar de nós a nossa humanidade. Tem igrejas por aí que dá a impressão que só tem anjo. É um legalismo danado. É uma meritocracia danada. Só tem santarrão. Você não pode nem chegar perto, isso não é pecado. E Jesus, irmãos, não veio para retirar a nossa humanidade. Jesus, ele veio para nos tornar mais humanos ainda e um humano melhor. Então eu continuo sentindo frio. Quem sente frio aqui? Quem sente calor? Quem sente sede? Quem sente fome?
nós continuamos sentindo frio, fome, e nós continuamos seres humanos. Então, vez ou outra, nós, às vezes, nos comportamos ou falamos de uma maneira que não era para falar. Mas, irmãos, nós ainda não fomos, nós não tivemos ainda os nossos corpos transformados em corpos incorruptíveis, que é a ênfase que Paulo dá a essa igreja. Ainda não sofremos este milagre, porque isso vai acontecer, e ele fala no capítulo 4, que nós seremos arrebatados, e os que morreram em Cristo ressuscitarão, e diz a Bíblia que os nossos corpos serão transformados em corpos incorruptíveis, corpos glorificados, semelhante assim como Cristo. Presta atenção que Jesus, quando ele ressuscitou, ele volta, ele chega com os discípulos. O que Jesus faz com os discípulos? Faz o quê? Ele come. Come o quê? Peixinho assado e pão. Já havia ressuscitado. Eu tenho muita dificuldade, irmãos, com pessoas que se acham top. Muita dificuldade. Porque o top aqui nesse meio é Jesus. É Jesus. Eu tenho muita dificuldade de pessoas que se acham top na teologia, top no serviço, top na obra, top no louvor, top top em tudo. Morre na cruz, então. Eu tenho dificuldade, porque nós, igreja, como igreja, nós irmãos, nós temos sempre que melhorar. Quem tem pelo menos alguma coisa para melhorar na sua vida, levante a sua mão e dá rajada de glória para o Senhor, porque você é humano. Jesus não te retirou a humanidade. Agora é claro, se eu falei assim com a Lélia, magoei ela, eu tenho que rever. Espera aí, eu preciso melhorar. Não simplesmente porque ela é minha esposa, estou pegando como exemplo, mas no relacionamento entre pessoas, nós precisamos rever onde nós estamos deixando a desejar. E Paulo fala, olha, vocês, que o Senhor vos aumente, e faça crescer o quê? Em amor. Faça crescer em amor. Então é uma igreja que precisava melhorar. E é uma igreja que reconheceu, na segunda carta você identifica, Tiago, que é uma igreja que reconheceu. Então, vocês cresçam em amor, uns para com os outros, para com todos, como também para nós, para convosco, ou seja, tanto para os que são da igreja, como os que são da sociedade. E verso 4:1 diz assim, olha, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, verso 1 do capítulo 4, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim também andai, para que continueis o quê? A progredir cada vez mais. Quem quer progredir aqui para a glória do Senhor? Que o Espírito Santo nos ajude a progredir naquilo pelo qual nós fomos chamados. Nós fomos chamados para a salvação, nós fomos chamados para morar na Nova Jerusalém, nós fomos chamados, irmãos, para morar numa cidade onde a rua é de ouro, as paredes são de cristais, onde não haverá nada que seja corruptível. Nós fomos chamados para estar com o Senhor para sempre. Nós fomos chamados para estar num lugar, irmãos, presta atenção, que falta 30 minutos para as 21, e a gente tem que acabar a pregação, tem que acabar o culto, porque amanhã cedo, alguns 4 levanta, 5 levanta, 6 levanta, enfim, mas o lugar que nós fomos chamados para estar com o Senhor, não haverá mais esse tempo, não haverá o tempo Cronos, haverá somente o Kairos, o tempo de Deus, que é eternidade. Eternidade, irmãos, significa, é uma definição de um professor que eu tive, teólogo, ele diz, eternidade é ausência de tempo.
Pensou que maravilha? Não vai ter mais essa correria, esse estresse. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. A hora está chegando. Acabou. Você foi chamado para esse lugar. Você se alegra para isso? Verso 12 desse mesmo capítulo 4, Paulo encerra dizendo assim, ó, para que andeis, depois ele dá uma lista de comportamento, como eles têm que agir, ninguém oprima ou engane ninguém, ninguém despreza o seu irmão, ninguém despreza o seu próximo, ele dá uma lista de conselhos. Aí no verso 12 ele diz, para que andeis honestamente para os que estão de fora, e não necessitais de alguma coisa. Então, igreja, olha, preste atenção, lá na sua casa, os não convertidos lá estão de olho em você. Lá no seu trabalho, os não convertidos estão de olho em você. Na sua conduta de vida. Eles estão de olho em nós. Paulo diz que nós somos uma carta viva, lida por todos. E o que estão lendo em nós? Porque lá na vizinhança eles estão de olho em você. Em alguns aconselhamentos, especialmente de família, de casais, nosso conselho é esse: que a pessoa que conheceu o Evangelho viva de modo digno dele. Não grite, não se dê em gritarias, respeite o marido, ame a esposa, cuide bem dos filhos, ame os filhos, se necessário dê a vida pelos filhos, porque as pessoas que estão ao redor estão lendo. Estão lendo. E apesar de tudo isso, uma outra observação é que era uma igreja imatura contra o que estava por vir. Que era a morte, porque mais dia ou menos dia, todos partirão dessa vida, e a respeito da vida depois da morte. Aí ele escreve, capítulo 4, verso 12 ao 15, ele diz, olha, irmãos, verso 13 ao 15, ele diz, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Esses já dormem, é os que estão descansando no Senhor, é os que estão no paraíso, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Você pode dar um aleluia? Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, nesse momento do arrebatamento da igreja, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e por uma fração de segundos, diz a Bíblia, de nós, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então Paulo diz, olha, vocês não fiquem tristes, porque essa vida vai passar, acerca dos que morreram,
Eles perderam entes queridos, perderam pessoas queridas, pessoas da igreja, pessoas da família. Não fiquem tristes. Porque será assim. Foi para isso que Jesus veio. Gênesis 2:7, a Bíblia diz que Deus sopra sobre Adão, sobre as narinas de Adão, e ele é feito o quê? Alma vivente. Esse sopro era para que Adão vivesse eternamente, se não entrasse o pecado. Aí esse sopro, ele se repete na vida do crente, sabe quando? Quando João 20:22, Jesus sopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. Esse sopro, eu e você podemos não sentir o vento, podemos não sentir aquele chacoalhão do vento, mas esse sopro, eu e você recebemos, que é o sopro de vida eterna de volta para nós. Se você vê em algumas traduções, diz que Jesus assoprou, quer dizer, soprou de novo a trindade divina, o Deus, na segunda pessoa da trindade, soprou de novo no homem, e o homem foi feito, começou a partir dali, novamente, viver eternamente para o Senhor, com o Senhor. Então Jesus, ele soprou de novo, diz, recebeu o Espírito Santo. Esse é o sopro que nós recebemos quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. Quando nós nos convertemos ao Evangelho, quando o Espírito Santo nos convence, nós somos imediatamente inseridos no reino, somos imediatamente inaugurados no reino de Deus, para viver eternamente. Aleluia! E aí vivemos, ou seja, Jesus veio para nós, irmãos, foi exatamente para nos devolver o que o pecado roubou lá atrás, por meio da desobediência de Adão. Por isso que Paulo fala aos Romanos, na teologia de Paulo aos Romanos, ele diz que por um homem entrou o pecado, a morte, mas por outro, Jesus, entrou a salvação. Restaurou em nós. E onde nós lemos, finalizando, ele fala acerca da volta do Senhor. Ele fala dos filhos da noite, dos filhos do dia. Era uma expressão muito usada no meio do judaísmo. Filhos da noite eram os que passavam as noites se embriagando, se envolvendo com as mulheres estranhas. Eram os incircuncisos, eram os gentios que não tinham compromisso com o reino. Esses eram os filhos da noite. E os filhos do dia eram aqueles que viviam uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida digna, uma vida em obediência à palavra, uma vida em obediência ao Evangelho, uma vida que sabia o porquê estava vivendo nessa vida. Irmãos, nós precisamos estudar, nós precisamos trabalhar. Você quer prosperar? Estuda, trabalhe, e trabalhe muito, e seja honesto com as contas. Nós precisamos fazer tudo isso nessa vida, mas nós precisamos entender, e essa é uma linha fina e difícil de muitos avarentos entenderem, é que tudo que está aqui não é nosso. Eu não sou meu. Eu não sou meu. Quando eu pensava nisso, eu falei, Jesus, é verdade, eu não sou meu. Eu sou do Senhor. Ele emprestou essa carcaça humana para viver aqui. E tudo vai passar. Então, ele diz, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Então, aí ele começa com as boas notícias. Era uma igreja eleita. E você não está em trevas. Você não está em trevas, amém? Você não é filho da noite, você é filho do dia, amém? Quem é filho do dia aqui, levante a sua mão. Você é filho do dia. Mas nós, verso 8, onde eu li, mas nós que somos
do dia sejamos sóbrios. Sóbrio, sabe o que é sóbrio? Isso vem de uma pessoa sã, não embriagada. Uma pessoa sóbria é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que não age por impulso, é uma pessoa que não age pela emoção, é uma pessoa que raciocina. O que ela vai fazer, ela pensa, ela conta até 10, ela vai para a palavra, o que a palavra diz. Então Paulo diz, olha, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Finalizando, essa mesa está aqui nessa noite, e uma pregação até do pastor Carlinhos, ele disse aqui, eu não me esqueço, ele falou, olha, o mais importante não é esse momento aqui, o mais importante é o efeito disso na nossa vida, é o que a morte de Cristo e o Evangelho entrando em nós, causou em nós. Amém? Vamos orar no nome do Senhor? Jesus virá como ladrão de noite, diz aqui. No Antigo Testamento, era muito comum os ladrões agirem à noite, aí essa analogia ele fala como ladrão de noite, quer dizer, de uma forma inesperada. Ele fala aqui das pessoas que estão dormindo, às vezes as pessoas estavam dormindo e os ladrões chegavam. E aqui nessa analogia ele diz que tem muita gente que dorme, que estão dormindo. Mas nós que estamos vivos e bem acordados nessa noite, vamos nos colocar de pé e orar durante 30 segundos. Jair, você pode fazer essa oração, por favor? Senhor, nosso Deus, diante, Senhor, da Tua palavra, Pai, que nos conforta e nos consola, Senhor, nossos corações. Estamos aqui, Senhor, alegre por Te pertencer, Senhor. Meu Deus, nós Te damos graça, Pai. Ensina-nos, Senhor, a nós suportarmos, Senhor, as nossas falhas e talvez as falhas dos nossos irmãos que aqui estão, Senhor. Meu Deus, nós Te agradecemos já, Senhor, por esse privilégio, Pai, de estarmos aqui, Senhor, rendendo graças a Ti, pela Tua misericórdia, Senhor. Meu Deus, nós não somos perfeitos, Senhor, mas nós almejamos, Senhor, essa perfeição que vem de Ti, que vem do alto, Senhor, porque nós somos e queremos ser cidadãos dos céus. Somos herdeiros de Cristo, aleluia, contigo, Senhor. E lá nós queremos estar na Tua glória, Pai. Em o nome de Jesus, abençoa cada vida que aqui está, Senhor, para que nós recebamos, ó Pai, a partir desse momento, mais vida com abundância na Tua presença, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Graças nós Te damos, ó Pai, pela Sua misericórdia, e nós estamos alegres contigo, Senhor.